A paz do Senhor Jesus, meu irmão, e a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Você está bem? Meu nome é Flávio Tavares e, como você sabe, este é o canal Falando em Teologia. Cristologia, matéria sobre Jesus Cristo, será a série de vídeos que nós vamos trazer aqui para vocês, para que nós possamos nos aprofundar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nada melhor que trabalharmos sobre as suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Eu quero trazer esse assunto aqui para você porque, tanto para mim quanto para você, que somos cristãos, que professamos a nossa fé em Cristo, precisamos saber dizer quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, precisamos saber explicar a respeito disso, né? Pedro nos chama à razão, e eu quero ler com você a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, me acompanha aí. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A palavra-chave aqui é razão. Pedro nos traz a fazer essa explicação através da nossa mente, recorrendo à razão. Obviamente que não podemos jamais, em hipótese alguma, deixar o Espírito Santo de fora disso, porque, como a própria Bíblia diz, é impossível você dizer que Cristo é o Filho de Deus senão pelo Espírito Santo. Logo, eu quero te convidar a estudar esse tema comigo. A minha ideia aqui, em hipótese alguma, é de esgotar esse tema ou dizer, olha, essa é a última palavra sobre o assunto. Não é possível fazer isso porque somos seres finitos, estudando, buscando a respeito de um Deus infinito, um Deus insondável. Logo, nós não seremos capazes de chegar a esse entendimento pleno. Mas a minha intenção aqui é outra, é fomentar, é despertar em você o desejo de buscar, não só através do estudo bíblico, da leitura da palavra, também em oração, conhecer cada dia mais o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Obviamente que essa não é uma preocupação minha. Eu quero recorrer aqui ao texto de Mateus capítulo 16, os versículos 13 ao versículo 20. E eu vou parafrasear aqui para você, que é o momento em que Jesus está ali em Cesareia de Filipe com seus discípulos. E Jesus para ali durante a caminhada e pergunta para eles, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E por um instante eles começam a responder, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros Jeremias, mas outros dizem que o Senhor é um dos profetas. O propósito final de Cristo não é saber o que as pessoas ao redor falavam a respeito dele, mas sim aqueles que estavam com ele, ou seja, seus discípulos, seus seguidores, aqueles que estavam aprendendo com ele e aprenderam durante todo o tempo do ministério terreno de Cristo, soubessem quem ele é. Logo, ele muda a direção do diálogo e pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Obviamente que Pedro, como de costume, toma a frente e fala, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Messias, aquele que havia de vir. Cristo diz logo de início para ele, olha, bendito és tu, porque através do Espírito te foi revelado essas coisas. Naquele momento ainda não existia o batismo no Espírito Santo, mas o Espírito Santo passa a habitar em nós quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Logo, o plano da salvação, todo esse plano salvífico, quem é Deus, quem é Jesus, está fixo em nós através da obra do Espírito Santo. Isso se torna real para nós através da obra do Espírito Santo. Contudo, é importante que tanto eu quanto você saibamos de uma forma racional explicar a qualquer pessoa que vier nos perguntar por que você crê em Cristo? Quem é Jesus Cristo? E nós precisamos fazer isso, não só com o intuito de defender a nossa fé, de nos colocarmos como defensores da nossa fé, de explicadores da nossa fé, como também para que a gente possa ganhar almas para Jesus. Como nós seremos capazes de ganhar almas para um Jesus do qual nós não conhecemos, ao qual nós não sabemos explicar quem é? Obviamente, como disse, será impossível para nós esgotar esse assunto, mas a nossa ideia é conseguirmos fazer de uma forma racional, recorrendo à razão, claro que com o auxílio do Espírito Santo, como Pedro nos ensina aqui, a explicar para as demais pessoas. Eu quero te trazer um entendimento de que o mundo à volta já disse quem é esse Jesus, eles já definiram quem é esse Jesus. Por exemplo, os testemunhas de Jeová
Para eles, Jesus é o Filho de Deus, como nós também cremos que é o Filho de Deus, mas para eles é apenas o primeiro da criação, não é nada além de um homem como eu e você e que, portanto, não merece adoração. Fato é que quando nós olhamos o Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 1, eles colocam na tradução da Bíblia, tradução Novo Mundo, que é a qual eles utilizam, que a palavra, ou o Logos, como está no grego, não era Deus, mas era um Deus. Ou seja, na melhor das hipóteses, eles dizem que Cristo é um Deus, mas um Deus menor, mas não é digno de adoração. Quando nós vamos para o Adventismo do sétimo dia, para eles Jesus é representado, é o arcanjo Miguel. Esse é o Jesus para eles. Quando nós partimos já para o islamismo, quando nós partimos para o judaísmo, no islamismo até cita Jesus dentro do Alcorão, mas nada além de um profeta, nada além de um homem. Quando nós vamos para o judaísmo, também nada além de um profeta, nada além de um homem que não é digno de adoração e que tampouco é Deus. Quando nós olhamos o mundo afora, pessoas que não têm religião, que seguem outras religiões ou até mesmo ateus, para eles Jesus é apenas um homem, um ser humano histórico como eu e você, que através da sua vivência na Terra deixou uma história marcada. Para os ateus, sequer Deus existe. Para outras pessoas ele é apenas um mito, algo contado, algo inventado pela Bíblia que serve apenas de motivação ou de estilo de vida para que eu e você tenhamos e sigamos. Para outros, então, nada mais é do que o maior líder do mundo. Mas para nós, para mim e para você, Cristo, ele é o Salvador das nossas almas. Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. É aquele que nos dirige, é aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu pecado, para nos conceder a salvação, que fez tudo isso apesar de nós. É sobre isso que nós vamos estudar. E obviamente que nós vamos ter aqui uma sequência. Essa sequência vai ser baseada em 3 perspectivas. A primeira delas é a perspectiva histórica. Essa perspectiva histórica ela vai tratar de como foi que a igreja trata isso no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos. Como que a igreja trata, como que a igreja discute, como que surgem as heresias para tentar explicar a ação das duas naturezas de Jesus. Jesus homem, Jesus Deus, são duas naturezas, duas personalidades, duas pessoas que se fundem, que são uma só. Então nós vamos estudar a respeito disso. A outra perspectiva é a perspectiva do Jesus histórico. Aquela perspectiva que vai dizer que assim como eu e você, Cristo existiu, passou por essa terra e deixou uma história. O que a Bíblia fala sobre esse Jesus histórico? O que a Bíblia diz sobre a natureza humana de Jesus? E por último, nós vamos trabalhar a perspectiva do Jesus divino, o Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia atesta a sua divindade, a Bíblia certifica, a Bíblia cita a sua divindade, o próprio Cristo fala a respeito da sua divindade. Então vem comigo, me acompanha nos próximos vídeos e que nós vamos falar sobre estes assuntos. E o propósito aqui é um só, que tanto eu quanto você possamos crescer juntos no conhecimento da palavra do Senhor e do nosso Salvador. Então eu te convido, cada vídeo que for postado aqui, curta, compartilhe, comente, deixe suas dúvidas aqui nos comentários e eu vou responder a você. Claro que cada vídeo que você comentar, o algoritmo do YouTube vai compreender que esse vídeo é importante, que ele é relevante e logo ele vai distribuir para mais pessoas e eu peço a sua ajuda nisso. Me ajude a fazer esse assunto chegar a mais e mais pessoas e que assim o nome do Senhor possa ser glorificado através da minha e da sua vida. Então vamos juntos e se prepare porque nós vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Deus te abençoe e até lá.